graça e a paz a todos, aqui novamente no formato, né, online, e com o pastor Edelso, vai estar contribuindo hoje com seus comentários. Pastor. Graças e paz, irmãos, né, mais uma vez aí, na nossa escola bíblica, né, gravada, né, e agora essa opção, né, temos insistido que durante toda a semana você pode estar assistindo, lendo, tem mais tempo, né, agora mais do que nunca, não tem desculpa, né, para não ver a lição, para não ler, assistir com tempo, né, pode assistir num dia, ler no outro, ou ler no dia, né, que você, o mais importante é que você lê, aprenda, né, tire suas dúvidas e dá o seu ok lá. Isso, participando sempre, né, pastor? Temos boas participações no grupo e que continue assim. Bom, né, a nossa lição hoje é o último, vamos dizer assim, né, a última parte desse tópico. Nosso versículo, né, em Judas 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos para o próximo tópico, né? Na página 172. O maior perigo que ameaça a igreja hoje é a apatia em relação à verdade e a indiferença ao falso ensino. Não enxergamos a verdade como as Escrituras a apresentam, um tesouro sagrado confiado aos nossos cuidados. Essa maneira de agir leva os cristãos a um senso perigoso de conforto e de falsa segurança. Na lição anterior, nós falamos aqui até de um texto, né, que está no livro de Tozer, que o pastor tem comentado muito, que o coração do homem, ele é poroso. Então, assim como a verdade, né, está ali no coração, ela também pode sair e entrar a heresia. E essa heresia pode contaminar o homem e levá-lo à destruição. É interessante, pastor Adelso, quando nós vemos na Bíblia que isso não acontece, vamos dizer, da noite para o dia, né? É uma coisa assim que chega e vai tomando espaço, vai ganhando terreno. E quando o indivíduo, né, se dá conta, ou às vezes nem se dá conta do que está acontecendo, pode ser tarde. É aquilo que a gente costuma comentar sempre, ninguém desvia da noite para o dia, né? Vai perdendo o interesse, né? Eu costumo pensar, né, já ouvi várias pessoas falar que pior do que a gente não ter uma coisa é a gente ter e não ter prazer nela, né? Às vezes a pessoa que não tem uma igreja, por assim dizer, né, não frequenta, talvez não sofre tanto, mas aquele que está engajado dentro da igreja e não encontra alegria dentro da igreja mais, é muito triste. Porque deixou passar o tempo, foi, não resolve. Essa coisa aquela questão que hoje em dia a gente às vezes demora ou não importa em resolver a situação. E vai tomando uma proporção que vai indo e ela não tem como mais voltar. Infelizmente acontece isso muito mais do que a gente pensa que a gente dá conta. Sim. E é um comportamento que passa despercebido, igual nós vemos na geração atual, né? Nas igrejas de hoje. E quando a gente faz a comparação com os santos, né, com os apologetas, eram pessoas dogmáticas, vamos dizer assim, né, categóricas. Elas não arredavam o pé dos princípios bíblicos, né, da sã doutrina. Cuidavam ali com todo o zelo. Como o autor fala aqui para nós, né, que a apatia e a indiferença com que nós recebemos, né, o cuidado que deveríamos ter, segurar ali com todas as nossas forças, né, reter o conhecimento bíblico, a sã doutrina e moldar o nosso comportamento no dia a dia para glorificar a Deus. E a indiferença, eu vejo ela como mais perigosa do que o próprio ódio. Aquelas pessoas que atacam a igreja, atacam a sã doutrina, vai despertar um interesse, vai despertar uma reação do outro lado. Agora, quando nós, né, nessa geração fraca que tem hoje, eu acho com muita indiferença, como se não precisasse fazer muita coisa e
E nós que temos o privilégio de saber pelo menos um pouco da verdade, e não combatemos, não falamos nada e vai deixando, e a próxima geração que vai ouvindo vai aprendendo dessa mesma forma e continua. Então é muito perigoso essa apatia, essa indiferença, é muito mais grave, né? E Judas fala isso, e alguns autores aí, alguns escritores, fala muito isso, essa sutileza é muito perigosa por isso, porque vai minando as forças, quando vê, está tudo normal, tudo comum, e não está. Quando não está, quando acorda para ver, já foi, já complicou muito mais a situação. Sim. No tópico 12, na página 173, ímpio é uma palavra-chave na epístola de Judas. É a principal característica dos apóstatas. Não tinham integridade, não possuíam santidade autêntica, apenas brincavam de religião. Falavam muitas coisas a respeito da bondade de Deus e transformavam a sua graça em libertinagem. Essa semana, a pastora Delcio, lendo um artigo, né, quando Deus retira a sua glória, na revista Ultimato, se eu não me engano. E aí ele faz, né, referência a Ezequiel, ao profeta Ezequiel, quando ele foi arrebatado, ele estava no cativeiro, e Deus leva ele, né, à cidade de Jerusalém, mostra ali tudo que está oculto aos olhos humanos, Deus mostra para ele ali, né, mostrando o que o povo estava fazendo, o que os sacerdotes, né, o que os líderes espirituais estavam fazendo ali. E foi interessante porque aí o autor do artigo fala assim: quando é que aquela nação percebeu que Deus tinha retirado a sua glória? Será que eles perceberam isso? Porque a prática religiosa ali, né, as obras que eles faziam era mais importante do que realmente servir a Deus com integridade. Ali eram pessoas ímpias, né? A integridade ali, quando diz o oposto, a palavra integridade é o oposto de impiedade. E quando falamos em integridade, aí você fala, mas o que é integridade? Achei interessante que teve uma vez que o pastor João falou isso aqui na sala de adultos, de uma forma bem simples. Você, para saber o que é integridade, é o seguinte, é o que você faz entre quatro paredes ali. Né? O que você faz ali é correto? Agrada a Deus entre quatro paredes? Porque junto com as pessoas, né, aos olhos do povo, você faz ali, exerce uma falsa santidade. Mas entre quatro paredes, você é íntegro, é uma pessoa íntegra? Então, quando a gente depara com isso, a integridade vem de inteiro, por completo, né? E nós, às vezes, na maioria das vezes, né, temos essas reservas, né? Até onde pode ir, até onde não pode, aquilo eu faço, vou servir, mas tem isso. Sempre tem uma coisa que deixa para trás, uma reserva ali que não entrega completamente, não vai por inteiro, né? E os grandes nomes bíblicos, né, a gente citar os exemplos, eles foram por inteiros, né? Sim. Aliás, doaram, né, tudo que eles tinham, inclusive a própria vida, né, pela essa verdade do Evangelho. E foram transformados, né, e encararam de frente. Não tinha esse negócio de vou deixar para depois e vou fazer um pouco e até onde eu posso, sem me comprometer tanto. Não tem como, né? Aliás, não dá, nunca foi, nunca será eu não dar conta de me comprometer. Se não quer se comprometer, diria, eu vou até falar uma que eu não deveria, então, né, não fale que coloque Jesus Cristo em primeiro lugar, que não dá. É lógico que nós não somos 100%, vamos falhar, vai ter aqui, mas eu estou dizendo assim de alma mesmo, de coração, de colocar. E o executar, é lógico que vai haver algumas falhas. Agora, de princípio, de entrega, tem que ser 100%. Senão, nada que vou fazer não vai ter valor algum. Aliás, né, como diria Isaías, né, daqui a um dia vão ver, todas as nossas boas obras trapo de imundície, mas é lógico, né, Deus avalia o coração, a disposição de cada um. Porque, inclusive, por exemplo, nesse exemplo da nação de Israel, os líderes religiosos tocaram a vida, né, continuaram, vamos dizer assim, mantendo em dia os rituais, né, dizendo que estava servindo a Deus. Mas o coração... E desde aquele tempo e agora também, as pessoas confundem o serviço com o servir a Deus, com o coração entregue a Deus, né? Hoje em dia, lógico, tem gente aí que é ímpia mesmo, e aliás, é até satânico, faz um trabalho muito melhor do que eu, por exemplo, né? Faz um trabalho
prestação de serviço para a igreja, inclusive, com todo o movimento, e tira o foco, né? Se a gente for, quanto mais a gente lê livro, mais a gente vai, os autores sérios, né? Vai ver que nos tempos para cá, o serviço na igreja tem ocupado um destaque muito maior do que o evangelho. Isso aí que o senhor falou é importante porque é até uma característica dos falsos mestres, né? Uma falsa piedade. Eles exercem a piedade em serviços à igreja e ocultam a verdadeira intenção. Como as últimas lições, né? Eu participei da outra, o pastor João também, mas eu concordo com o pastor João, nós combatemos muito isso, que esse negócio de só o falso mestre, a gente quer colocar só a culpa dele. Não dá. Né, o cidadão lá, o ímpio também, ele acha bom. Ele vai, né? Eu costumo falar que daqui a uns dias, né, vamos ter eleição. Você quer que o cidadão vai ouvir o que ele tem para te falar, aquilo que te agrada, vai no comício. Aí vai falar tudo. Na igreja não é esse local, né? Por isso, né, volta a falar, onde há um púlpito sério, quando a gente diz uma igreja séria, não vai ter muitas pessoas achando bom o sermão. Por quê? Porque vai falar aquilo que eu não quero escutar. E é ruim. Né? Agora essas pessoas que estão adeptas, né? Vai lá, ó, que coisa boa, né? Tem certos pregadores que não poderiam chamar de pregadores, mais de piadista aí, que não posso citar o nome, né? Não gosto. Não gosto por quê? Porque não é o evangelho, não é piada, o evangelho não é uma avacalhação com o nome de Jesus Cristo. É muito sério, né? Sou mais daqueles Jonathan Stewart, né? Ele lia o sermão, né? A parte histórica lá, que falava que o sermão dele é todo lido, mas tinha uns que terminava de ler, o povo estava chorando, de tão sério que era a coisa. Então, a reverência, né, pastora? Era uma linguagem muito dura, mas onde tinha Jesus Cristo. No próximo tópico, na página 175, os apóstatas não são exclusivamente de uma denominação ou de um sistema teológico. Estão inseridos nos principais segmentos do evangelicalismo. Removem propositadamente o senhorio de Cristo a fim de apresentar justificativas teológicas para pessoas professas, mas com viver ímpio, os cristãos carnais. Olha só, isso aqui já dando até continuidade ao que o pastor Adelson falou, né? Apóstatas, né, que estão inseridos não só, nós falávamos muito de seitas, né, pastor? Não, no meio dos evangélicos. Qual o nome, pastor, que hoje se dá um nome chique agora para um pregador moderno? Coach. Né? Que em inglês quer dizer treinador, técnico. Isso, técnico, né? Então, ou seja, os coaches hoje, eles querem entreter o público, né? Vamos dizer assim, a pregação deles é um sermão que não cansa os ouvidos, né, da plateia, né? Tem aqueles momentos ali que faz a plateia se sentir à vontade com a sua consciência, né? Olhando para si mesmo. O humanismo ali é colocado de uma forma, o eu é exaltado de uma forma que você pode se elevar, que você pode crescer. E o senhorio de Cristo é colocado em segundo, terceiro, ou às vezes nem colocado dentro do plano desse coach. E nesse ponto aí, né, fala logo que sobre o senhorio, né? E repito mais uma vez, cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente lê bons livros, a gente vai entendendo a necessidade do reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Foi ensinado já há muitos anos, né, sobre o Salvador Jesus Cristo. Lógico, né, é Salvador, mas deixou-se muito tempo e hoje continua diminuindo esse ensino do senhorio de Jesus Cristo. Por isso tem produzido e as pessoas têm gostado, né, quer dizer mais uma vez, as pessoas têm gostado deste Jesus Cristo, digamos assim, apenas Salvador, porque não é muito comprometedor. Todo mundo, se falar assim, todo mundo, quando eu digo o mundo cristão, né, de vários segmentos aí cristão, vai reconhecer Jesus Cristo como Salvador, ainda que às vezes não confesse, já é outra história, mas como Senhor pouquíssimas pessoas. Sim. E eu digo isso dentro das nossas igrejas. Eu diria que mais dentro da nossa igreja, poucas pessoas que talvez tenham esse conhecimento ou tenham esse cuidado de reconhecer Jesus Cristo como Senhor. E não existe, não tem como separar, né, porque Ele é o Senhor. Antes de ser o Salvador, Ele já era o Senhor.
né? E é interessante quando Jesus fala, né? Se é que eu poderia falar isso, né? Porque não tem como, né? Eu tentei separar mais uma vez, não tá. Ele é Senhor, Salvador ao mesmo tempo, não tem jeito. Mas é porque todo mundo quer ir para o céu, né, pastor? Todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer ir para o céu. Mas quando Cristo Pelo fala menos assim, cristãos, né? Mas quando Cristo fala, se quereis ser meus discípulos, carregue a sua cruz, né? A obediência, ela é fruto de um coração grato pelo que Cristo fez, né? A sua obra ali na cruz. Então, a obediência de um coração grato, ele vai, como diz, exercitar o senhorio de Cristo no seu dia a dia, no seu testemunho, na vida diária, no serviço, né, à igreja. Mas não, os falsos mestres já falam o contrário. Não, fique do jeito que está. Você é salvo. Você vai ser salvo. E eles começam a usar as escrituras para basear o comportamento humano, as práticas, né, humanas ali. Olha, aqui está escrito que Deus é amor. Aqui está escrito que Cristo te salvou. Mas a parte ali de obediência, a parte do senhorio de Cristo, né, a parte ali de não vos conformeis a este mundo, né, isso é negado por eles. Vai, não peques mais, né? Ninguém né? Aí fica mais difícil. Deixe de mentir, deixe de roubar, deixe de adulterar. Até aquela famosa frase, né? Esses jargões que o povo desenvolve ao longo do tempo, né, e gostam de falar, né? Venha Jesus Cristo do jeito que você está. Claro, vai vir do jeito que está, pecador, mas ele tem que ser transformado e mudado, né? Todo o ensino que a gente vê, tudo que a gente lê sobre o arrependimento, é uma mudança de vida, é aquele seu fazer o que é o arrependimento? É o propósito de não pecar mais, de arrepender. Senão vai ser só uma culpa que vai carregar e não vai adiantar nada. Não, só antes de que eu lembrei que eu falei o nome errado, quando eu falei do pregador, pastor lá, escritor, é Jonathan Edwards. Eu falei Stuart, eu falei errado, né? Vou só consertar, senão depois vai vir alguém lá e ainda vai falar que eu errei, só vai ser consertado. É Jonathan Edwards, né? Sim. O inglês mais ou menos, nossa, né? Mas o importante é que o senhor adquiriu conhecimento, né, pastor? Aqui o nome não... Não, mas tem que passar o nome correto que vai... Não, né? O senhor falando do inglês, né? O nome. Dá para entender. Mas assim, a mudança de comportamento, ontem nós ficamos, foi interessante, o Emerson chegou de viagem e nós ficamos mais de 2 horas sentados numa mesinha, um por um, na cozinha da minha casa, os 4. Né? E fomos conversando, e aí entramos no assunto assim, nossa, a minha sobrinha está assim, assado, tal, e nós fomos falar de ensinamento, de gerações, né? O que ensina em Deuteronômio, né? Ensinar a próxima geração. O senhorio de Cristo, ele deve ser ensinado, né? Os pais ensinam, transmite aos filhos. Meu filho, você foi salvo? Foi agora? Vem cá, vamos aprender como que Deus deseja que você caminhe aqui, como que você faz, como que você viva para agradar a Ele e tal. Aí nós estávamos falando, o senhor falou uns minutos atrás que as pessoas se acostumam com as coisas. Aí nós entramos no detalhe de roupa, né? A gente critica muito, né, as menininhas hoje de 5, 6, 7, 8 aninhos usando, o pastor usa um nome, né, shorts bem curto, que ele calcinha fala. jeans. É isso. Né? E aí você fala, nossa, mas como a mãe permite? Aí quando você vai olhar a mãe, ela está da mesma forma, se vestindo da mesma maneira. Aí você fala, mas como que a mãe vai instruir a filha se para a mãe é normal? Então a filha cresce com aquilo sendo normal, assim como outros comportamentos, outras atitudes, outras falas. Tudo passa a ser normal, igual o senhor falou, não é do dia para a noite, né? É uma convivência ali que vai formando pessoas. Mas quando a gente vê tudo isso lá no mundo, aí é normal, que é a prática do mundo. O que fica preocupante é quando está da igreja, ou a pessoa se diz crente, ou se diz evangélico, né, ter mais usado hoje, aí sim é de preocupar. Por quê? Porque não quis deixar as práticas lá, ou interessa mais as práticas lá que vê, né, de televisão, internet e tudo, e quer adotar essas práticas. Aí sim é de preocupar, né? E, né, mas nesses detalhes, como diria o pastor João, né, nós, os pastores, somos os últimos a falar. A pessoa a menina, ela tem um pai, tem uma mãe, ou tem um namorado, ou tem um marido, né? A mulher tem quem deveria falar primeiro. Sim. Mas em último caso, se não falar, a gente fala também. Né? Não pares, não cesse.
Mas é complicado, pastor. Igual o senhor falou, dentro da igreja, as coisas acontecem. A igreja, hoje, o normal é o quê? Somos todos irmãos, né? Então, a guerra pela verdade, ela pode ser uma ameaça à harmonia, porque somos todos irmãos. Estamos em, vamos dizer assim, templos diferentes, mas somos todos irmãos. É esse o perigo que leva as pessoas à apatia em prol da harmonia, em prol do bem-estar do grupo. Mas existe um mais grave ainda, que o Deus é o mesmo. Não é? E Ou dizem que é, né, pastor? não, Dizem eu que falo serve assim, o mesmo Deus. o erro maior é esse. Você fala assim, não, mas o nosso Deus é o mesmo. Não é. Não é, porque o meu Deus não é o mesmo Deus que concorde com tudo aquilo que a pessoa serve, que faz a vontade dela mesma. Não dá, né? Estou falando mais uma vez, a gente erra, todo mundo peca, mas não consigo o Deus bíblico, né? Como Sim, os autores o Deus gostam das Escrituras, né? de dizer, ele jamais vai concordar e não concorda com as práticas deste tempo. No próximo tópico, na página 180, os pregadores mundanos adotaram tanto o estilo quanto a linguagem do mundo. Não querem viver em obediência sob o senhorio de Cristo. No âmago da sua apostasia existe a rebelião. Ainda que o confessem com os lábios, o negam com suas vidas. Querem apenas ser reis do seu próprio domínio. É o que nós falamos aqui, né, pastor Adelson? Como diz, nos tópicos anteriores. E lá no livro, quando a gente pega só um resumo, né? Mas quando a gente vai ler todo, o autor explicando sobre isso aí, ele fala da mundanização, né, dentro da igreja. Há pregadores que se especializam em todos os segmentos mundanos da época, né? Ele vai falar sobre seriados de televisão, essas coisas, todos os artistas acompanham, sabe todos, né? Eu assisto televisão também, não gosto, eu tenho uma tendência muito grande de assistir, tipo assim, se for assistir o Coringa, por exemplo, um filme recente, eu não gosto, eu não dou conta de admirar. Tudo que é digamos assim, um fenômeno de cinema, tudo que é do mal, eu não consigo gostar dele. Tem gente que aplaude o Coringa, eu não consigo, né? Só por quê? Porque isso é de mim, né? Todo essa parte que é do mal em si, que faz apologia ao mal sobressair, eu não consigo gostar, não consigo aplaudir ele, ou concordar com ele. É só um exemplo. E aí se estende a muita coisa nos nossos dias hoje, né? Vamos citar o exemplo mais recente das nossas igrejas, né? E até que em Goiânia tem muito, tem Carna para Jesus, Arraiá Gospel, aí vai tudo isso, é uma mundanização da igreja, ao invés, né, da igreja estar evangelizando o mundo está interferindo mais na igreja que a igreja no mundo. O senhor falou sobre isso nas lições anteriores, pastor Adelson, que antes o diabo tentava tirar o crente da igreja. Sim. Agora ele mudou a estratégia, né? Agora ele traz o mundo para dentro da igreja. E os corações que estão ali ansiosos, né, por continuar nessa vida ímpia, né, embasados aqui nas práticas religiosas, estão servidos. E os falsos mestres são um prato cheio, né? Porque isso atrai gente. Movimento, sim, é bonito, é assim, aquela coisa toda, aquela pompa, e traz, sim, né? E o autor, ele é crítico aí das megas igrejas que ele cita, que traz todo esse movimento, que atrai, sim, as pessoas. Você vai passar aqui na Igreja Batista Nacional Ebenezer, em dimensão não é tão grande, né? Chega um pastor que está aqui falando tal, duramente com a pessoa. Aí você passa numa igreja lá vistosa, bonita, e com movimento, com aquela coisa que chama a atenção, né, com aquelas músicas, né, que grava no cérebro da pessoa, que toda aquela movimentação, tudo aquilo que ela quer, ela vai ficar lá. Né? Vamos fazer um Arraiá Gospel, né? A pessoa só mudou o local, né? Com uma vestimenta ali, digamos assim, mais adequada, né, ou menos comprometedora, né? Vai ficar ali, né? Infelizmente. Aí eu lembrei de novo, né, do profeta Ezequiel, quando fala que Deus, né, retirou a glória dele. Será que essas pessoas perceberam, pastor? Mas de Ezequiel que eu gosto mais, né, desde quando eu vi, eu mudei um pouco o meu jeito de encarar, é um texto dele que
que dá certinho nesse livro é a guerra pela verdade. Fala que todo aquele que vê o irmão pecando e não fala nada, o sangue dele vai recair sobre aquela pessoa. E aquele que fala, mesmo a pessoa não se convertendo, o sangue, ele está livre do sangue daquela pessoa. Ou seja, Ezequiel, mais do que nunca, já contou lá há uns anos, muitos anos atrás, essa guerra pela verdade. Né, de não se conformar, de não ser indiferente, não ser apático ao que está acontecendo. Vamos dizer, ele foi contra o tal da harmonia, né? Vamos viver em harmonia. Sim, ele confrontava, né? Ia lá, batia de frente e falava. No próximo tópico, na página 181, nessa luta, somente Deus é verdadeiramente soberano. A sua verdade triunfará no final. Mas esse fato não altera nem diminui o nosso dever de fazer oposição aos falsos mestres e batalharmos diligentemente pela fé aqui e agora. Olha como que o autor fechou esse tópico, né, pastor? Tudo que nós temos falado aqui. Deus é soberano. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade de batalhar pela fé. Eu gostei muito da parte lá, como a gente lê o livro, ele vai ver mais amplo lá, ele falar que Deus, ele nunca chamou para as pessoas a brigarem-se, quando tiver, digamos assim, transliterando lá, chegar a via de fato, a pessoa se recuar, mas não deixar jamais de mostrar para outra o que é a verdade. Agora, começou a querer virar briga, aí a pessoa que é sábia, a pessoa que teme a Deus, ela vai recuar. Mas vai deixar claro qual que é o posicionamento dela e qual que é a verdade das Escrituras. Né? Eu uso o termo lá que eu não lembro bem, mas é nesse sentido aí, de não... O confronto, o confronto chega, né, e o autor usa Paulo, acho que o próprio Judas também, ele vai usar um dos exemplos dele desse confronto, né, de se chegar a querer virar a briga, não, então tá bom, eu recuo e você prossegue, né, mas só que nós precisamos mais do que nunca ter esse posicionamento, essa atitude de demonstrar que nós sabemos e guerreamos pela verdade. Sim, participar das aflições de Cristo, né? Faz parte da vida cristã. Pregar o evangelho, falar do amor, falar da soberania, né, de Deus, da obra e pessoa de Cristo e participar das aflições dele. E eu vejo a soberania de Cristo também até nisso, até ele é soberano em todas as coisas, né? Então, cada vez que eu dou conta ou que eu consigo guerrear pela verdade, foi a soberania de Deus que está exercendo em mim, me movendo, né? Gostei muito, né, recentemente do sermão do Fábio, né, que não é nós que movemos Deus, Deus que move em nós, né? Então, acredito que quando nós estamos guerreando, que Deus nos escolheu, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas Deus aprove a Ele me escolher e me capacitou de alguma forma a guerrear pela verdade. E quando eu entendo isso, né, que o senhorio de Jesus Cristo está sobre minha soberania e eu não faço, aí é muito triste, aí é o pior de todos, é aquele que reconhece tudo isso e ainda não faz. Sim, e quando guerreamos pela verdade, o poder libertador do Evangelho alcança os corações e Deus é glorificado, né? Que esse é o maior propósito nas nossas vidas, glorificar a Deus em todas as coisas. Terminamos por aqui, né, essa lição, esse capítulo. No próximo domingo, pastor Edelso, né, vai estar ministrando a lição, né, pastor? Sim, né, e esse livro é muito bom, né? Às vezes, né, não dá para escolher um capítulo melhor do que o outro, né? Tenho aprendido muito, e ele todo chamando isso ao compromisso, né, do crente, né, de estar guerreando, estar vivendo isso, demonstrando cada dia que ama Jesus Cristo. Então, né, até a próxima lição, que Deus seja abençoando todos nós. Isso, a graça e a paz. Até o próximo domingo.